Muchas gracias. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer ao Cinermin por essa grande oportunidade de representar meu país, Brasil, e também de compartilhar com meus colegas de trabalho aqui um pouco da experiência que nós tivemos usando a instrumentação geomecânica em escavações subterrâneas. E a pergunta é uma tecnologia ou uma necessidade? Primeiro, vou fazer um pouco de uma introdução, seguido de alguns estudos de caso. Espero que minha primeira charla em espanhol, então espero que compreendam um pouco, que vou fazer um pouco de portunhol acá, pero quero que seja entendido por todos. Graças. Então, um pouco da história da instrumentação geomecânica. Acá temos pilar de carbono. Depois de uma falha, uma ruptura de uma prova de compressão uniaxial in situ, também núcleos de roca de grande diâmetro, obtidos por diferentes tipos de voladura controlada ou perfuração, que é o short core drilling e calyx drilling. E também acá uma prova de triaxial in situ, de um grande bloco de basalto ocorrido em Estados Unidos. Então, só para demonstrar que a geomecânica não é algo novo, se começou há muito tempo, desde a década de 70. Acá um pouco da evolução da instrumentação geomecânica. Em anos 50 já começou o uso de teodolito, extensômetro, piezômetro, célula de carga, depois monitoreio de vibrações, inclinômetros, 70 datalog, medidores de distâncias, seguido por monitoreio contínuo, estação total, TDR. Em 90, algo muito importante, a introdução de monitoreio de alerta temprano, também fibra óptica, transmissão de dados GSM, scanner laser, radar, e também agora, nessa década, correlação da imagem digital, os drones, base de dados web e monitoreio via wireless, que é muito importante, que agora podemos fazer sem uso de cables. E sobre a etapa de um plano de monitoreio, um plano de instrumentação exitosa, podemos destacar principalmente no planeamento. O que vamos monitorear? Quando vamos monitorear? É muito importante também a operação e gestão de dados. Depois que instalamos o monitoreio, temos que saber como vamos tomar esses dados e como vamos usá-los para uma aplicação boa na mina. O mantenimento é muito importante que nós monitoramos o monitoreio, porque não adianta nada que nós derramos a ela o monitoreio e nos olvidamos de conferir. Acontece em muitos casos na mineira isso, que implementam um sistema de monitoreio bueno, pero não sabe o que fazer com os dados, não confere, depois de 2, 3 anos, o sistema está ineficiente. E a implementação, em qual parte vamos instalar esse sistema de monitoreio, qual tipo de greta ou desplaçamento que queremos medir. E o desenho, é muito importante entendermos quantos equipos vamos usar, qual que vai ser nosso desenho de monitoreio. Lá em a maioria acá é geotécnico, e sabemos que a engenharia geotécnica está inerentemente associada com várias fontes de incertidumbre. Essa análise de risco pode ser por variabilidade natural, que é temporal, ou tanto temporal como espacial. Também de conhecimento, o tipo de modelo que vamos usar, quais os parâmetros. E o tipo de decisão, quais são nossos objetivos com esse monitoreio. Os tipos de valores, quanto custa, qual equipamento é melhor para nós, e a preferência de tempo, quando queremos a informação. Cá uma figura de uma mineira, e además das pessoas que são o mais importante que temos aqui, que temos que preservar, temos também nossos recursos físicos nessa figura, que são o hormigão projetado, os pernos, malhas, instrumentos geomecânicos e os equipos. E para que nós protegemos esses recursos, nossos ativos em las escavações, temos muitos dados que temos que analisar, que seriam os mapeios geológicos, os tipos de reporte,
descrição testemunial, perfilado de taladros, monitoreio de desempenho, dados de laboratório, dados de eventos geotécnicos, historial de mantenimento, plano de construção, fotografias, registro de inundação. Isso é para mostrar que devemos ter muito mais dados para analisar alguma pouca coisa. Então é muito importante o registro, manter as informações. Como a engenheira mostrou hoje, temos que ter uma medida construtiva, sempre tomando dados e guardando e construindo de forma certa. Assim. E sobre o que monitoreamos, é uma pergunta muito importante. Então, temos os tipos de parâmetros que queremos analisar. O que seria o desplaçamento, a deformação, ou a vibração, ou pressão de água, tensão, carga de deformação, temperatura. E para cada um deles, teremos um tipo de instrumento, que pode ser tanto de contato ou remoto. Então, vai depender daquilo, do nosso custo, do nosso objetivo. Onde monitoreamos? Pode ser em uma mineira subterrânea, pode ser no rarro, taludes, ou tranques, ou também cavidades naturais. Depende de onde queremos monitorear. E por quê? Existem 3 tipos principais de monitoreio. Monitoreio de conhecimento, ou seja, teste, avaliação. Monitoreio de controle, verificação periódica. Ou monitoreio de emergência, ou seja, sistema de aviso prévio. Temos que ter em conta que esse monitoreio de emergência vai ser muito mais custoso. Por isso, é muito importante que adentramos na primeira parte, o monitoreio de conhecimento, para sabermos quando usar o de emergência de uma forma mais prática e mais usual. Então, nessa gráfica, podemos ver, acá em R vertical, são o espaço, em R horizontal, o tempo. O monitoreio de conhecimento abrange um tempo muito maior, com uma área muito maior também. Enquanto que o monitoreio de emergência é uma área menor com o espaço menor e o custo muito maior. Por isso, temos que ter em conta essa gráfica, que é muito importante. Se aplicamos o monitoreio de conhecimento, estamos muito mais aptos para reduzir os custos depois do monitoreio. E por isso podemos juntar a primeira tabla com essa. E acá dividimos em tipo de monitoreio, os tipos de aplicações e qual instrumento usar. Então, para cada tipo de monitoreio, vamos ter a fase de projeto, qual tipo e também a instrumentação aplicada. E sobre os estudos de caso, quero apresentar um pouco sobre alguns instrumentos que nós usamos em Brasil, que é SMDR, TDR, sismografia aplicada, Rolken, extensômetros e cabos instrumentados, além de outros. Esse equipo, o Sistema de Monitoreio de Dinâmica de Roca, é um equipo que foi desenvolvido por nós com uma empresa parceira de aeronáutica, e a ideia basicamente é medir a convergência. Como funciona? Temos o central de processamento e acoplamos 3 tipos de monitoreio junto, que é o sensor óptico de distância, que são 3 sensores, o sensor de vibração e também um sensor de condições ambientais, que é a umidade e temperatura. Mesmo que não é um parâmetro geotécnico, é muito importante por tema de segurança, que sabemos qual é a umidade e temperatura em La Mineira. E com isso, buscamos como objetivo reduzir os riscos de exposição personal, rapidez em tempo de resposta de monitoreio, alta capacidade de processamento e armazenamento, possibilidade de comparação com vibrações induzidas e consistência de aquisição, tanto em leituras como em registros. Acá está algumas imagens de software e podemos ver nessa última gráfica, os pontos com as flechas são onde ocorreu a vibração. Então, conseguimos juntar tanto as informações de vibração quanto de convergência em lo túnel, por exemplo. Aqui são algumas publicações que nós tivemos desse equipo, que depois posso passar para você, ter uma leitura mais assertiva do tema. E sobre o estudo de caso de uma empresa Anglo Gold,
em Brasil, de Mina Cuiabá. Uma dimensão de escavação 5.5 por 5.5 com diferentes litologias. Qual que era o interesse? Que está difícil de ver aqui, pero a galeria estava muito próxima do Tajo e por isso estava acontecendo fenômenos de convergência. Então instalamos os equipos, na galeria para medir essa convergência. Antes, quando era manual, a medida era uma medida a cada 10 dias, por isso a taxa de 0.1. Depois que começou a usar o SMDR, temos uma taxa por dia de 46 mil pontos. Então podemos ver a diferença na gráfica, que enquanto os outros são pontos espaçados, com o SMDR temos uma linha contínua, muito mais informação entre os dados. Outro estudo de caso em uma empresa também de Anglo Gold, mineração Serra Grande, ocorreu um fog, uma caída de roca de 450 toneladas. Suspendeu a operação e para retornar à operação, usaram o SMDR para medir o silpila, para ver se podia liberar a operação. E foi instalado com um sistema de alerta temprano, então com fibra óptica, e definiu também um limite, nesse caso dessa mina foi 8 milímetros. Caso passasse arriba ou abaixo de 8 milímetros, teríamos o problema de... geraria um aviso para liberar a área. Então, com isso, possibilitou a execução da continuação da mineira. Sem o equipo, não poderia continuar. Outro caso é de Nexa Morro Agudo. Essa é uma área que se queria retirar antigos pilares da mineira. E por isso, se instalou também o SMDR, mirando o silpila, e para entender quando se retirasse os pilares, se ocorreria alguma coisa no silpila. Em gráfica cá podemos ver que teve uma tendência de convergência, mas depois se manteve mais estável. Mostrando também outro exemplo, acá o início da convergência, e também quando plotamos as flechas com as vibrações para comparar se a vibração está diretamente relacionada com a convergência ou não. Outro equipo é o TDR. O TDR inicialmente foi desenvolvido para aplicações eletrônicas e depois foi levado em conta para usar, para entender algum tipo de falha em um maciço rocoso ou algum tipo de ruptura. Por isso se insere o cable com leteada e caso aconteça algum tipo de cisaille, o cable vai entrar em curto-circuito e por isso vai avisar. Então, como é a operação? Por exemplo, aqui, o interesse era que essa galeria transpassasse um antigo tarro. E por isso foi decidido instalar cables em las laterais de hangwall. Podemos ver nas fotos aqui como foi a instalação. E a operação era que, antes de começar a operação na área, devia medir o cable, que foi instalado com 12 metros. Caso tivesse com o mesmo 12 metros, a operação era liberada. Caso contrário, se ocorresse alguma diferença de medida, era bloqueado e não podia começar. Com isso, possibilitou a ser um desenvolvimento na galeria crítica. O mesmo se ocorreu em mineração Serra Grande, uma proposta parecida. Tinham que desenvolver essa galeria hasta chegar cá em esse tarro que era antigo. E por isso fizeram 6 perfurações para que pudessem conhecer o que estava acontecendo em esta região, mesmo depois de todas as operações de detronadura e tudo. E por isso foi medido com os cables
e só era liberado pela equipe de geomecânica depois que verificasse se estava com a medida da primeira aplicação. Acá em detalhe como é feito, inserido o cable com lechada. Temos a grande vantagem do TDR é que é um equipo barato, se for muito econômico, porque com um leitor consegue instalar inúmeros cables em lâmina. Por isso é uma solução muito barata para monitoreio. Sobre a sismografia de vibrações induzidas por voladura, os principais parâmetros que nós queremos analisar é elaborar uma curva de atenuação para a voladura ocorrida em lamineira e desarrollo em um maciço rocoso de los diferentes corpos de mineral. Definir o PPV mínimo, que seria o mínimo suficiente para abrir as descontinuidades, e também quantificar diferentes instâncias de dano de maciço rocoso. E, por fim, identificar oportunidades de melhoria na operação de carga de explosivo. Então, acá temos um exemplo como é feito as medidas de voladura para as instâncias de los reófonos. E depois vamos a campo e tomamos o croquis do fogo e conseguimos, por o sismograma do reófono, identificar cada dos pulsos. E buscamos entender se há algum pulso faltante por algum tipo de anomalia, que pode ser, por exemplo, por simpatia. Quando os taladros estão muito próximos um ao outro, pode ocorrer que um taladro salga o outro por simpatia. Então, por isso, identificamos as anomalias. Depois, plotamos as velocidades de partícula de pico em cada uma das direções, de longitudinal, vertical e transversal, e a velocidade resultante. Com isso, temos cada um ponto. E nesse ponto, plotamos uma linha de tendência, que vai indicar qual é a nossa curva de atenuação. Basicamente, o PPV é o K, que é um fator de la roca, pela distância de lo reófano para o plano de fogo, e também pela carga máxima de espera, elevado a essa também constante alfa, que é uma constante de la roca. Pero como é uma distribuição estatística, 50% de los dados estão abaixo e os outros 50% estão arriba de la linha de tendência. Pero nós, como geomecânico, queremos ser mais conservador, queremos que todos os dados estão abaixo. Por isso, plotamos essa linha roja, que é para compreender que 95% dos dados estão abaixo da análise da curva. E como resultado, temos um ábaco como esse. O ábaco vai nos permitir compreender a que distância podemos, com as cargas usuais, por exemplo, acá colocamos 5, 10, 15, 20 até 30 quilos, e cada tipo de litologia temos um PPV mínimo. E com isso conseguimos entender para cada litologia qual seria a máxima distância que causaríamos um dano. Isso é muito importante para entender, por exemplo, quando teremos que revisar nossa caída, nosso desate de roca, ou se podemos ter algum equipo em lamineira durante a voladura. É um dado muito importante e também permite análises como essa. Usando o software Gen4D, podemos compreender, há um espaço para pôr nossa curva de atenuação e generamos isolinhas, que a parte roja, por exemplo, acá, é onde está causando maior dano. E, em alguma mineira em Brasil, estão usando esse dado para poder realizar voladura com pessoas dentro da mineira, que possibilita entender em qual parte está mais segura. Então, permitiu um aproveitamento operacional muito mais alto. Acá são algumas publicações que foi realizada no Congresso de Nova York e também no Congresso Internacional de Mecânica de Roca.
Outro instrumento muito interessante é a Rollicam, que é uma microcâmera de investigação. Acá está todos os detalhes dela, pero me gostaria de destacar o hecho que ela é muito de fácil uso para fazer uma endoscopia realmente da mineira. Muitas vezes para que nós analisamos um tipo de contato geológico ou falha, precisamos verificar os testemunhos e isso toma tempo. Temos que acá não, em próprio campo conseguimos fazer de forma dinâmica durante depois da perfuração já conseguimos investigar e dar um resultado. Alguma empresa que já usaram em Brasil e estão muito contentes com o resultado. Por exemplo, em Vale, podemos analisar acá, foi feito um estudo para entender qual tipo de teto havia em diferentes partes da mina. Por exemplo, se solamente o manganês e espelito, ou se tinha uma passagem de arcósio, qual a dimensão dessa potência do corpo de mineral. Então, permite entender tudo isso. O tamanho de plano de la falla. Também foi usado em la mineração Caraíba, em nordeste do Brasil. E acá trouxe um vídeo para mostrar como é a imagem da câmera. Então podemos ver que primeiro há o mineral espelito, conseguimos identificar algumas fraturas. Acá se percebe que modifica o tipo de mineral. Então, como eu disse, é justamente para ser uma endoscopia da mina, para entender a geologia e a geotecnia de forma muito rápida. E com isso também conseguimos fazer calibração de modelos, de modelamento geológico e tudo. Os extensômetros também são muito usados para entender, fazer calibração de nosso desenho mineiro, entender os desplaçamentos que estão ocorrendo no maciço rocoso. Então, é uma aplicação muito boa também para esse entendimento do desenho geomecânico. Os cables instrumentados. Muitas vezes instalamos esse tipo de instrumento. É uma pergunta muito comum: está trabalhando, está fazendo esforço, como está? Então, há o cabo instrumentado para nós entendermos qual tipo de esforço está sofrendo, como vamos dimensionar de uma forma prática. Ele é instrumentado, pode escolher quantos tipos de nódulo vai ter para selecionar os pontos principais de deslocamento, desplaçamento. Outro controle muito importante é o controle de qualidade e aplicação de pernos. Acá nós dividimos que a falha em processo de aplicação de pernos pode ser tanto por logística quanto por operacional. Então concentramos nossa ideia na parte operacional, que seria principalmente por perfuração, resinamento e aplicação de pernos. E cada um desses temos, por exemplo, em perfuração, o desvio, o estándar, qual tipo de estándar vamos usar. Em resinamento, qual teste, o teste de pull test, quanto está dando. E a aplicação de pernos, o torque. E um fator que é importante é o grip factor, que com ele conseguimos analisar todas as três tipos de separado operacional. Acá algumas publicações também que foram realizadas. Falando sobre o grip factor, seria para determinar a menor resistência da aderência aceitável, porque o pull test, como temos leteada em toda a coluna, ele acaba não dá para nós o resultado correto de aderência. Por isso, temos que usar uma ancoragem mínima de 30 centímetros, 28 centímetros, de acordo com
com o tipo da longitude de perno usada em cada mineira. Usando também o software Gem4D, conseguimos plotar de acordo com nossa malha para entender se, por exemplo, acá, onde as bolitas se encontram, que a malha está boa. Tudo isso medido com estação total, por exemplo, e quando está despassada, a malha está inadequada nesse caso. E também o crack meter. Já hicimos uma aplicação, inclusive acá em Peru, em Nexa Cerro Lindo, para entender lagretas que estão acontecendo em lagreta de shotcrete, que se passa porque é todo sensorizado e consegue medir com precisão quantos milímetros está desplaçando e o que está ocorrendo. O perno instrumentado, como o perno trabalha? Porque, como muitos falaram aqui, hoje os tipos de dimensionamento que são usados no modelamento são embasados empiricamente, sistema de Q, RMR, pero podemos instalar pernos para entender por toda a longitude o que está se passando, quanto de tensão está ocorrendo. E os pernos são para ajudar, os pernos instrumentados são para ajudar em essa instrumentação, em esse modelamento. As células de carga, podemos, acá é um projeto que estamos fazendo em Brasil, para instalar células de carga junto com o perno instrumentado em diferentes partes da mineira, para compreender o que está se passando, se o sistema de suporte está adequado, ou se temos que aumentar a longitude ou diminuir. Então, o sistema de instalação é esse, ela se queda na parte da superfície da roca para entender se a planchuela está adequada, se temos que aumentar ou diminuir essa planchuela. Então, eu queria passar um pouco desses casos e uma frase muito importante aqui que creio que é melhor planificar em tempos de paz que gestionar o caos. Muito obrigado, muitas graças.